Som. Perfeito. Olá a todos. Vocês já sabem como funciona. Eu vou dar um tempinho aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar um bom sábado. E eu quero ouvir um bom sábado bonito, com energia, com animação. Estamos na casa de Deus. Bom sábado? Bom sábado. Deus é muito bom. É maravilhoso estarmos aqui hoje. E gostaria de pedir a atenção de vocês para os anúncios. Às vezes, depois do bom sábado, vocês falam e viram para o lado e continuam conversando. Vamos continuar aqui, focados, coisas importantes hoje para a gente falar. A primeira delas é só o lembrete, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, que é onde a gente manda a maior parte das informações, é só apontar o seu celular para esse código, ele vai direto te mandar para o link para você conseguir entrar no grupo, ou fala comigo, a gente faz esse movimento, porque aí fica todo mundo informado, engajado e participando junto, tá bom? O próximo anúncio, por favor, é esse, nossa terapia em grupo. Nós teremos um encontro hoje, às 16 horas. É dirigido pela nossa psicóloga, a Maria Sandra. E esse é um espaço que é aberto, é aberto para todos aqui, da nossa comunidade religiosa. Todo mundo que está aqui na igreja é convidado a participar, mas é também para amigos que não sejam aqui da nossa igreja, que podem ser de outra comunidade religiosa, podem até não ter fé nenhuma. Esse é um espaço aberto para vocês também. E também é para homens e para mulheres, tá? Não tem só um tipo de pessoa que tem que participar com a gente. Todos estão convidados. Esse é um lugar de escuta, em que a gente aprende a ter autoconhecimento, a controlar as nossas emoções, regular, conhecer. E a gente vai construindo, assim, um crescimento emocional, que é uma parte muito importante aqui também da igreja. A gente está aqui para o crescimento espiritual e emocional também. Deus se preocupa com a gente em todos os nossos aspectos e a gente faz esse trabalho juntos. O próximo anúncio, por favor, é sobre o nosso mutirão de Páscoa. Nós começamos agora no início do mês, estamos chegando no final desse mês de fevereiro e queremos ver mudança, queremos ver coisas boas sendo construídas e isso a gente só consegue com o seu envolvimento, com sua participação, com o seu engajamento. Então, traga suas doações. Nós estamos recebendo alimentos, roupas, brinquedos. E se você pensar em alguma coisa, poxa, eu tenho um cobertor, poxa, eu tenho esse eletrodoméstico aqui, será que eles vão querer? Traga, vamos fazer a diferença para quem precisa. É a sua ação que vai mudar a vida de alguém. E estaremos fazendo esse mutirão até o final do mês que vem. Então, estamos chegando na metade do processo todo. Não deixe para depois, não deixe passar, ok? O próximo anúncio é sobre os nossos 10 dias de clamor. Mudou o nome, né? Antes era 10 dias de oração, mas a gente entendeu que oração é todo dia. Todo dia tem que ser um dia de oração. Esse é o nosso projeto de clamor, em que nós estamos especificamente clamando pelo Espírito Santo, para que Ele entre, atue na nossa vida, inunde, transborde e se transforme em boas ações as pessoas também. Eu estou mandando no nosso grupo de anúncios, que todos vocês estão participando, durante todos os dias, os vídeos, está tendo culto às 7 horas da manhã, eu mando o link do vídeo, do culto, se você quiser assistir. Eu mando também o videozinho curtinho, de 2 minutinhos, se você quiser fazer essa meditação rápida, né, no dia a dia, às vezes é importante isso também. Mas nós também temos a apostila, aquele livrinho para você estudar, falar, fazer a sua meditação. Se você não tem, você recebeu no WhatsApp essa meditação. Se você gostaria de ter a apostilazinha física, o papel, nós temos mais exemplares hoje. Então, à saída do culto, estaremos ali fora, ali na saidinha, para entregar essas apostilas. E você pode pegar, fica à vontade. Teve pessoas que não pegaram, porque era só um por família, queria ter mais um em casa. Pode pegar o seu exemplar. Se quiser até pegar para entregar para alguém que possa fazer isso também, fica à vontade. Vamos liberar esses papéis. Hoje é o 3º dia dos nossos 10 dias de clamor, então ainda dá tempo da gente continuar estudando e participando desse movimento. Nós teremos culto amanhã, às 9 horas da manhã, dentro desse projeto. Teremos culto aqui na igreja na quarta-feira, às 8 horas da noite, e aí encerramos os 10 dias no próximo sábado, no nosso
horário normal de culto. Por fim, o último anúncio de hoje é sobre o ensaio de Páscoa do Coral da Casa Verde. Nós estamos retomando nossas atividades e nosso primeiro ensaio para o musical de Páscoa vai ser na semana que vem, às 16 horas. Se você gostaria de participar, gostaria de usar a sua voz para louvar a Deus, essa é a sua chance. Participe conosco. E desde já, ore pelo coral, que o coral seja usado, ore para a nossa programação, para que venham pessoas que estejam interessadas em ouvir a palavra de Deus e que a nossa igreja continue crescendo e frutificando dessas várias formas diferentes, seja através do clamor, da oração, do louvor, tem espaço para todos juntos participarmos e avançarmos com a igreja. É isso, um ótimo sábado a todos, que Deus nos abençoe. O médico disse ao meu marido que se eu demorasse 30 minutos mais, eu não iria resistir. O tratamento não foi fácil, foi muito doloroso. Apegue-se à Bíblia, à oração e aos louvores com todas as suas forças. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Compatibilidade. Passei 9 anos e 9 meses fazendo hemodiálise, 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. Isso equivale a 9 anos e 9 meses que eu passei conectada a uma máquina que filtrava o meu sangue para que eu pudesse sobreviver. Eu tinha 34 anos quando recebi o diagnóstico de insuficiência renal. Eu sentia muitas dores de cabeça e dores nas costas. Mas quando eu ia ao hospital, me davam anti-inflamatórios. E eu melhorava, e a vida continuava. Mas as minhas mãos começaram a inchar, e os meus pés também. Um dia acordei com o rosto, as mãos e os pés inchados. Depois de 1 ano, tive uma crise tão forte que, quando chegamos ao hospital, o médico disse ao meu marido que se eu tivesse demorado 30 minutos mais, não teria resistido. Os meus rins estavam atrofiados. Eles tinham secado e parado de funcionar. A única solução definitiva seria um transplante. Mas a fila era muito longa. E tinha a questão da histocompatibilidade. E enquanto isso, eu precisava fazer hemodiálise. No início, eu me sentia muito mal. Eu chegava a desmaiar nas sessões. O que me sustentava era a leitura da Bíblia e os hinos de louvor que eu escutava com fone de ouvido. A palavra de Deus era o meu único consolo. Muitas vezes me chamavam para fazer o teste de compatibilidade e o resultado era sempre negativo. Isso também era muito desgastante, porque com o tempo a gente vai perdendo as esperanças. Finalmente, o médico disse que se em 3 meses não encontrasse um doador que fosse compatível, me tirariam da lista. E isso foi um golpe muito forte para mim, porque o transplante era a única esperança que eu tinha para uma vida normal. Quando o telefone tocou dizendo que tinham encontrado um doador e que eu deveria ir rapidamente ao hospital para fazer os exames, meu marido não queria mais que eu fosse, para evitar frustrações. Nós dois já tínhamos aceitado que essa situação era a vontade de Deus, mas eu pedi para ir uma última vez e ele foi comigo. Eu entreguei a minha vida a Deus, dizendo: se houver alguém que necessite desse rim mais do que eu, Deus, não permita que a cirurgia aconteça. Mas Deus resolveu todos os problemas milagrosamente e pude realizar o transplante.
E poucos dias depois, eu já estava levando uma vida normal. Minhas funções renais se restabeleceram rapidamente, para a surpresa dos médicos. E eu só podia louvar a Deus por ter cuidado de mim de maneira perfeita. Meu tratamento não foi fácil, foi muito doloroso, mas durante esse tempo, pude orar e testemunhar a outras pessoas sobre a minha fé e o meu Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas se por acaso você estiver passando por um momento de sofrimento, te desafio a louvar a Deus, mesmo que para você tudo pareça sem solução. Apegue-se à Bíblia, à oração, aos louvores com todas as suas forças. Talvez as suas dores não diminuam, mas, de uma forma ou de outra, Deus te dará o descanso. Adoramos a um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Oremos. Pai querido, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.
Nós viemos aqui entregar tudo que nós somos em Tuas mãos. Nosso tempo, nosso corpo, nossos talentos e nossos bens. Que tudo isso seja usado pelo Teu nome. Isso eu peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Enquanto... o pessoal tá ágil ali. Eu tô aqui para compartilhar com vocês, em nome do Clube Alfa, o Clube de Desbravadores aqui da igreja, compartilhar um pouquinho do que a gente vai fazer esse ano e do desafio que a gente vai enfrentar para os próximos meses. Pode passar, por favor. O Campuri, a gente cumpre uma série de requisitos durante anos. A gente já faz mais de 10 anos que a gente cumpre todos os requisitos, alcançando 5 estrelas, que é o padrão máximo, para fazer parte de todos os campuris. E isso gera um custo para o clube. Se a gente for ver, o próximo campuri vai ser em janeiro do ano que vem, que é o maior campuri de todos, vamos dizer assim, que é o campuri da divisão. Então vão pessoas de vários países da América do Sul para esse campuri. E a gente está entre um dos clubes que vai participar desse campuri. E a gente tem 28 vagas. Compartilhando com vocês, para participar de um campuri e os gastos do clube, a gente precisa de muitos recursos, vamos dizer assim. Esses recursos são para alugar ônibus, alimentação, para confeccionar os uniformes, as inscrições, os eventos que a associação traz, a conservação das barracas, as compras dos materiais. Então, manter um clube de desbravadores é um desafio, é muito difícil. Para o Campuri, mais ou menos a média de gasto que a gente estimou para esse ano é em torno de 60 mil, para 28 vagas, 28 crianças, tá? Mais ou menos dá 2.200 por pessoa. Dessas 28 vagas, passa para mim, por favor. Dessas 28 vagas que a gente tem para o Campuri, a inscrição está R$ 380. Ou seja, a gente tem R$ 10.000 só de inscrição para pagar para conseguir levar as crianças para o Campuri. E a gente tem o desafio de levantar esses R$ 10.000 da inscrição até abril. Então a gente está assim, orando muito e a gente vai tentar fazer muitas ações, tanto para a igreja quanto outras igrejas, ações fora daqui também, para tentar levantar esses recursos. São elas, passa para mim, por favor. A venda de brindes, então a gente vai vender chaveiros, vai vender docinho, justamente para tentar levantar esses recursos. A gente também tem uma mensalidade, então os desbravadores eles cobram uma mensalidade de R$ 50 também para ajudar nesses custos, nos gastos do clube. A gente vai fazer social também, então convidando já a igreja, na semana que vem, no sábado à noite, a gente vai ter uma social aqui na igreja. E a gente conta muito com a presença de vocês, tanto para apoiar, quanto para se divertir também. A gente vai tentar fazer umas coisas legais, então a igreja está mais que convidada a estar presente também. A venda de marmitas, então, no próximo mês, num domingo, a gente vai fazer as marmitas aqui na igreja e vai fazer as entregas dessas marmitas. Então, se você tiver interesse também em comprar uma dessas marmitas para ajudar a gente a levantar esses recursos, vai ser muito bom para a gente também, tá? O apadrinhamento tem pais e tem desbravadores que eles não conseguem arcar com essa mensalidade e a gente não quer deixar eles de fora, a gente quer que todo mundo participe e todo mundo tenha a chance de participar, tanto do Campuri quanto das atividades do clube. Então o apadrinhamento nada mais é que a igreja apadrinhar uma dessas crianças e a gente conta também com a ajuda desse recurso também para ajudar a gente a levantar esse dinheiro. E o patrocínio, que a gente já viu alguns clubes fazendo e a gente também vai correr atrás de fazer, que é conseguir patrocínios de comércios. Então, se você tem algum comércio aqui na região, ou não precisa ser da região, mas que quiser patrocinar o clube, a gente também está aberto a receber essa proposta e a gente conversar para a gente fazer essa troca. Em troca da visibilidade, o comércio ou o mercado, o que for, a gente traz essa visibilidade para quem tiver esse interesse. Tá bom? E é isso, gente. Ao final do culto, ali na porta, do lado de fora da igreja, a gente vai estar com um stand.
Então, se você tem interesse em ajudar o clube, se você tem interesse em conhecer mais detalhadamente desses projetos, a gente vai estar ali para tirar todas as dúvidas, para conversar, para a gente trocar ideia mesmo e apresentar para vocês o que o clube tem feito e o que o clube vai fazer para conseguir estar presente nesse Campuri e abençoar a vida de muitas crianças também que podem participar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Tenho certeza que toda a igreja, né, vai colaborar. É um departamento muito importante para as nossas crianças, temos também os adolescentes. Cabe a cada um de nós realmente olharmos com carinho esse departamento. Mas agora também é a hora de louvarmos ao nosso Deus, e eu quero dar as boas-vindas para cada um que está aqui presente, né? Também aqueles que estão através da internet assistindo o nosso culto. Se houver alguma visita aqui dentro, seja muito bem-vindos, né? Muito bem-vindos à Casa de Deus, à Casa Verde. Essa é a sua casa e é a minha casa também, viu, Ricardo? Sempre vai continuar sendo. Eu falo isso porque eu me mudei, mas aqui eu venho louvar a Deus com muito carinho e rever os meus irmãos também. Então, sejam muito bem-vindos. E nós vamos louvar. O louvor, cada um de nós podemos fazer isso em nossas vidas, e aqui é o momento de louvarmos juntos. E eu quero ler uma breve oração de Davi, que fala um pouco sobre a letra do primeiro hino, né, que é para o louvor de Deus. Entre várias orações que Davi fez em Crônicas 1, 29, de 10 e 11, diz o seguinte: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Louve ao Senhor. Eu quero ouvir em especial as crianças, porque é um hino muito animado, então eu quero ouvir toda a igreja, mas em especial as crianças, para teu louvor.
lembra muito Paulo, quando diz ali em Gálatas 2:20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou a mim. Ao cantar esse hino, reflita o quanto você está permitindo que Cristo de fato vive em você. E façamos isso um voto, uma inspiração para que Ele viva em cada um de nós. E
nós possamos, dia a dia, fazer com que Ele viva em nós e o nosso eu possa ir cada vez embora. E Ele reflita, que a nossa vida reflita a vida de Jesus. Meus queridos, como nós ouvimos, nós estamos nos 10 dias de clamor. Porque a oração, ela tem que ser um estilo de vida, onde nós devemos orar cada dia, a cada momento, onde você estiver, no ônibus, no carro, no seu trabalho, na sua casa. E esse é o momento, mas esses 10 dias é um clamor a Deus, para que o Espírito Santo dele venha a cada um de nós. Nós devemos clamar pela unção desse Espírito, para que esse Espírito possa nos renovar, para que possamos ficar apaixonados cada vez mais nas coisas celestiais e deixarmos essas coisas triviais da terra. Nosso pensamento tem que ser mais para o alto e menos aqui. Esse louvor que eu convido a cada um de vocês a se colocarem de pé nesse momento é o hino oficial dos 10 dias de clamor, que fala que hoje é o tempo. É o tempo de buscar essa unção, de buscar a Deus com muito mais vigor, com muito mais desejo, com muito mais atenção. A chuva, como nós vamos cantar, ela já está caindo. A chuva, que chuva seródia. E nós devemos nos molhar. E Deus, Ele tem pressa. E logo Ele vai voltar. Coloque-se de pé e vamos louvar a Deus. Senhor, possa então
Irmãos, nós temos na palavra de Deus vários tipos de oração e vários tipos de clamor, né? De clamor. Me perguntaram qual a diferença de clamor e oração. As duas são orações. O clamor é uma oração diferenciada. Na Bíblia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de oração, que é um clamor, o Salmo 51. A oração de Davi por ele e por Israel. É uma oração de clamor. Tudo para a honra e glória de Deus. Nós começamos na quinta-feira essa programação. O primeiro tema foi a pessoa do Espírito Santo, na quinta. Na sexta-feira foi a promessa do Espírito Santo. E hoje nós já estudamos, pelo menos eu já li, os dons do Espírito Santo. E uma passagem que me chamou muita atenção, e lá eles citam isso, é 1 Coríntios 12, 11, que diz assim, olha, porém, os dons do Espírito Santo é um só, o Espírito Santo é um só, e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá o dom diferente para cada pessoa, eu achei interessante isso, conforme Ele quer. Não é conforme você quer, você tem o seu dom, mas Ele usa conforme Ele quer. Vamos agora, aqueles que puderem, nos ajoelhar. Antes eu queria pedir para você o seguinte, se você pensa numa pessoa que precisa da sua oração, seja por motivo de saúde, de reconciliação, de paz, o Espírito Santo vai tocar no seu coração e ore por essa pessoa. Eu tenho uma sobrinha, Simone, que precisa das nossas orações, e eu já me lembrei dela. Vamos orar. Vamos ajoelhar. Senhor Deus, louvado seja, Pai, o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, porque nós sentimos aqui a presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Obrigado, porque o Senhor nos dá a bênção de participarmos, nessa manhã de sábado, desse momento de adoração ao Senhor. Queremos mais uma vez, Pai, nos colocarmos em Teus braços, de amor e misericórdia. Pedir também que pelo seu amor para conosco e misericórdia, continue enviando o teu Espírito Santo sobre cada um de seus filhos. Que nós possamos termos consciência de que é nosso dever, com o poder do Espírito Santo, demonstrar a tua presença em nós, a todos aqueles que estão lá fora, Pai. Senhor Deus, abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe cada irmã e irmão que se encontra aqui nessa manhã, em especial aquele que estamos pensando agora, que precisa dos teus cuidados nesse momento. Abençoe também, Pai, cada família representada aqui. O Senhor conhece a necessidade, a situação e o que cada um de nós precisamos. Pelo poder do Teu Espírito Santo, atenda, Pai, o clamor dos Seus filhos, o clamor da Tua igreja. E que possamos, nesses 10 dias de clamores e todo o ano de oração, todos os dias de oração, que possamos nos aproximarmos mais de Ti e um dia estarmos com o Senhor nas mansões celestiais. Quero também mais uma vez pedir que Teu Espírito Santo comande o pregador dessa manhã, o irmão Armando Escoto, que
o Senhor use mais uma vez e que a mensagem que o Espírito Santo vai mandar para nós faça com que chegamos mais próximos de Ti e que saiamos mais forte dessa igreja nessa manhã de sábado. Também, Pai, temos consciência que nós somos pecadores, nos perdoe, mas o Seu amor por nós é infinito, por isso continue conosco, nos guardando, nos protegendo, e tudo o que estamos fazendo aqui hoje é para a honra e glória do Teu santo nome. Aceite essa adoração, pedimos essas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Naquela cruz eu deixei a dor e lá eu achei o amor. Nós devemos ser gratos a Deus por esta cruz, por tanto amor que Ele deu por cada um de nós. Naquela cruz eu entreguei, foi bem ali que vi em dor morrer por mim, meu Salvador. E desde então não vivo eu, pregado fui com Ele, eu sei. Naquela cruz se deu perdão, naquela cruz me entreguei. Sem hesitar, troquei então pecados meus por seu perdão. Naquela cruz deixei amor, naquela cruz achei amor. E desde então não vivo pregado fui com Ele, eu sei. Naquela cruz se deu perdão, naquela cruz me entreguei. Paz achei, paz encontrei lá naquela cruz. E grato sou por esta cruz, por tanto amor, por meu Jesus.
gostaria de apresentar o pregador de hoje, dizendo que é o Armando, o mais novo membro da Igreja da Casa Verde. Mas eu ainda não posso fazer isso. Então eu continuo apresentando, por enquanto, o Armando da Igreja do Belém. O Armando é ancião lá, ele está acompanhado da esposa, da Maria, e ele vai dar sequência à série que nós estamos tendo em fevereiro, Fé Além do Culto. Armando, que Deus possa abençoá-lo mais uma vez. Muito obrigado. Olá, pessoas. Obrigado, Ricardo, pelas palavras, pelo convite de estar aqui. E eu quero dizer para vocês o seguinte: quando o Ricardo me convidou, me deu o tema, te falei essa semana, né? Foi uma bênção. O tema é integridade, nós já vamos falar dele. E eu fiquei debruçado sobre a Bíblia. Eu consegui preencher 48 páginas sobre isso, mas eu não vou falar todas, vou falar só 47, tá bom? E me fez muito bem. Eu espero que eu consiga passar o bem que eu recebi para vocês também. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos recebe na tua casa no dia em que o Senhor nos escolheu para nos convidar. Que o teu Santo Espírito esteja aqui, que o coração de cada um se transforme num solo fértil, que as palavras sejam sementes que brotem em atitudes e gestos de amor por onde quer que a gente passe. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abrir aqui minha mala de ferramentas. Eu trouxe algumas Bíblias diferentes por causa da tradução. Você sabe o que é integridade? Fala para mim, o que você acha que é integridade? Uma coisa íntegra é o quê? Inteira. Inteira, Regina? É. Eu não sei se você mexer aqui, sei. O tema de hoje é que nós temos que ser inteiros num mundo que está hoje partido. Está partido ou não está? Direita ou esquerda? Igreja ou cinema? Estudar a Bíblia ou assistir Netflix? Está partido sim ou sim? A integridade é a qualidade de quem é inteiro, reto e imparcial. É fácil ser imparcial? Vamos julgar o maníaco do parque, aquele que levou as meninas lá e fez o que fez, depois matou. Hoje dizem que ele se arrependeu, virou cristão. Não vou perguntar se você acredita. Não vou perguntar. Vou perguntar assim: o que você queria que acontecesse com ele antes dele se tornar cristão? Mas por que a gente é assim? A gente tinha que falar assim: não, queria que ele se arrependesse, pedisse perdão. Se pedir perdão, Deus não perdoa? E fosse para o céu, não é isso que a gente tinha que querer? Mas vou te fazer outra pergunta: e se ele tivesse feito aquilo que ele fez com algum parente seu? O que você queria que fizesse com ele? Você deixou de ser imparcial agora? Você percebe? A nossa imparcialidade está inversamente proporcional às coisas que acontecem com a gente. Né? Porque quando acontece com o outro, você lê na manchete lá, está tudo certo. Quando acontece com você, como é que é a reação, né? Integridade pode ser moral e ética, é a adesão inabalável a princípios e valores, mesmo quando não tem ninguém olhando. Porque na minha Bíblia e na sua está escrito assim, que Deus vai trazer a juízo todas as coisas, as cobertas e as encobertas. Então, quem eu sou quando ninguém está vendo? Porque ser cristão no sétimo dia é facinho. Eu vim aqui e recebi um monte de abraços e sorrisos dos meus amigos queridos, com quem eu tenho certeza que eu vou passar a eternidade. Fica fácil, né? E lá fora, quando as coisas acontecem? Temos que ter coerência. Significa agir em total harmonia com o que se pensa e se diz. Porque não adianta você fazer um discurso e agir diferente, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não serve para nós, não.
Honestidade envolve ser verdadeiro e recusar-se a comprometer padrões éticos por benefícios pessoais. Já furou fila? É padrão ético furar fila, mas é um benefício pessoal. Tá bom. Integridade física, o direito de manter o corpo livre de danos, lesões ou agressões. Agressões são brigas mesmo. Já brigou? Eu e o Reinaldo tem a cruz de trabalhar comigo a semana toda, me aturar. Estávamos lembrando, num almoço desse, sobre os nossos jogos de futebol, né, Reinaldo? Tinha briga? Tinha tanta briga que naquele tempo, Daniel, a gente falava assim, se no céu tiver futebol, eu vou abrir uma oficina de concerto de coroa, porque o que vai ter de coroa amassada vai ser... O cristão não pode brigar. Lesões, pode ter lesões? Pode. Você pode cair, você pode... acontecer alguma coisa, toma cuidado, cuida do seu corpo. E por fim, danos mentais. O que você tem visto hoje não, ultimamente, na internet? Está te fazendo bem? Integridade psíquica, proteção da sua saúde mental. Você assiste... Desculpa, vou falar uma coisa minha aqui, tá? Confessar aqui. Eu não assisto jornal de televisão já há uns 18 anos. Porque lá atrás, eu comecei a... Tomei nota, viu, Ricardo? As 17 primeiras notícias foram de desgraça. Eu tinha acabado de jantar. A 18ª foi o que a própria repórter da Globo falou que era uma notícia boa. O Didi Santana, lá, o Trapalhão, tinha acabado de sair do hospital. E ela falou, esta é a primeira notícia boa de hoje. Então, vale a pena perder tempo com isso? Fala sério. Você vai ficar alienado, você não vai saber o que acontece. Ok, leia a manchete. Não vai ler a reportagem. Não perca seu tempo com isso. Fique inteirado assim por cima de coisas que esse mundo te oferece que não são boas. Eles causam danos psicológicos, tá certo? E a gente acaba perdendo a dignidade. A integridade e o caráter cristão estão profundamente interligados. Integridade é uma coisa, caráter é outra. Quer ver? O caráter cristão é o conjunto de valores moldados à imagem de quem? Através do quê? Reflete o que eu sou no íntimo, quando ninguém está olhando. Então, eu coloquei essa frase aí pelo seguinte, quando você vai falar com alguém hoje sobre o que é certo, o que é errado, como nós estamos num tempo de relativismo, o que eu tenho escutado é assim, mas essa é a tua verdade, a minha é outra, então você não pode dizer que eu estou errado. Já ouviu isso? Já, né? Mas qual é o padrão? A imagem, valores moldados à imagem de quem? De Cristo. Porque Ele é a verdade absoluta. E quanto a isso, não há argumento. Integridade, que é o tema da nossa palestra, é a capacidade de manter esse caráter intacto e inteiro, sem adaptá-lo conforme as circunstâncias ou conveniências. Quando tudo vai bem, está tudo bem. E quando tudo vai mal? Qual é a reação? São várias, né? De desespero. Eu vou falar uma coisa triste aqui. Qual é a diferença entre um funeral de uma família cristã e de uma família não cristã? As duas vão chorar? Vão ficar tristes? Mas quem que vai ficar desesperado? Quem não tem esperança. Tessalonicenses faz aí. Não fica como aqueles que não têm esperança. Jesus vai voltar. Você vai ficar com saudade, você vai sofrer. Então, não tem circunstâncias que possam abalar a integridade de um cristão. Percebe? Vamos continuar. 3 formas principais de como a integridade é aplicada: sinceridade e simplicidade. Como é que eu aplico isso? Trata-se de servir a Deus com um propósito único, sem segundas intenções. Por que eu tenho que servir a Deus?
Vou reformular a pergunta. O que nós estamos fazendo nesse mundo aqui, hein? Por que você está aqui? Qual é o propósito da sua vida? Lembra daquele dia lá? Você não lembra, né? Teu pai e tua mãe estavam apaixonados e fizeram você naquela noite. Você nasceu 9 meses depois e tinha milhões de concorrentes, mas nasceu você na barriga da sua mãe. Por que Deus escolheu você? Porque Ele tem um propósito para a tua vida. Então, quando você escutar que alguém fala assim, a vida foi um acaso, não foi um acaso. Dentre aqueles milhões de sementes, Ele quis você. Então, tua vida tem um propósito. Qual é o propósito de um cristão? Ninguém fala, fala. Pode falar. Fala o que você pensa. Abençoar. Ser tu uma bênção. Quando você é abençoado e abençoa outros, as pessoas reconhecem que tem quem te dá bênçãos. Você está aqui para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Ele falou isso lá em Isaías. Sabe para que você existe? Para a minha glória. Aí quem lê isso fala assim, nossa, que Deus tirano. Quem que é pai aqui? Quem que é pai ou mãe? Quem tem filho aqui? Quando o teu filho se dá bem na vida, conquista alguma coisa, passa de ano, consegue um emprego, de quem é a glória? Você percebeu o que Deus quer falar? Eu quero que você seja feliz para a minha glória, para eu ficar contente junto com você. Ele é legal, né? É muito legal. Vamos lá. Efésios 6, 5 a 7. Eu coloquei alguns versos na Bíblia para a gente ganhar tempo, tá bem? E alguns estão até resumidos. Na integridade, sirva a Deus de todo o teu coração. É isso que esse verso está falando. Quando você fizer alguma coisa, qualquer coisa, no seu trabalho, na escola, na sua casa, fazer comida para o seu marido, faça como se estivesse fazendo ao Senhor, de todo o seu coração, na integridade do seu coração. A integridade é o antídoto para o serviço, para ser visto pelos homens. Existe essa coisa da gente fazer coisa para a gente ser visto pelos outros? Sim ou sim? O filósofo Rocher Foucault disse o seguinte: se o mundo soubesse a real motivação dos nossos melhores ações, a gente morreria de vergonha, porque muitas coisas que a gente faz é para aparecer mesmo. E Jesus falou isso lá em Mateus 7. Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas Senhor, eu fui professor da escola sabatina, eu cantei, eu toquei, eu ensinei. Pois é, você fez isso só para você aparecer, porque eu nunca te conheci. Está escrito lá, você nunca fez isso por causa de Jesus, você fez para a sua honra e para a sua glória. Então, desculpa, você não vai entrar no céu. Está fazendo de todo o coração quando está fazendo assim? Não está, né? Segunda questão, incorruptibilidade na doutrina e vida. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: o que tem entrado de corrupção doutrinária dentro da igreja é um negócio para a gente ficar atento. A gente tem que ficar atento, porque costumes mundanos estão entrando dentro da igreja e corrompendo a doutrina. E a gente não está dando muita atenção. Sabe por que a gente não está dando muita atenção? Porque a gente é bonzinho. Então a gente vai dando uma concessãozinha aqui, vai fazendo uma concessãozinha ali. Quando vê, o estrago já foi feito. Aplicação. É exigido que o ensino e a conduta do cristão sejam puros, não misturado com interesses egoístas ou falsos ensinos. Estou sendo muito duro? Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 2, versos 7 e 8. Você lembra onde é o Tito? Faz tempo que você não fala com o Tito? Você está conseguindo ler, Ricardo? Lê nessa minha tradução aqui, que é direto dos originais. 2, 7 e 8.
E em tudo isso, seja você mesmo um exemplo ao fazer o que é bom. Quando ensinar, seja íntegro e sério. Que todas as coisas ditas por você sejam sadias, de forma que envergonhe o oponente por não ter nada de mal para falar sobre nós. Tem que ser íntegra, né? Tem que ser íntegro, tem que ser inteiro. Essa aplicação da integridade é o antídoto para o não ser moldado pelo mundo. E a gente, sem querer, vai sendo moldado. Porque depende do que você assiste, do que você lê, do que você ouve, vai moldando, você não vai percebendo. Vamos lá. Luta contra a hipocrisia. E aqui Jesus gastou muitas palavras contra essa história aí. Aplicação. A integridade cristã é definida pela concordância entre o de dentro e o de fora. Ele falou assim, ó, sabe o que você é por fora? Bela viola. E por dentro, pão bolorento. É assim que a gente tem que ser? Bom, está lá em Mateus, a gente não precisa ler. Chamou também aqueles doutores da lei de sepulcros caiados. Sepulcro por fora caiado é bonitinho, todo pintadinho, e lá dentro tem o quê? Podridão, podridão. No Novo Testamento, integridade é a transparência. E aqui a integridade é o antídoto contra a hipocrisia. Olha só, para o cristão, a integridade não é um dom, mas uma decisão diária de honrar a Deus acima das circunstâncias. Fiquei impactado com essa frase. Eu decido ser íntegro. E tenho que fazer isso todo dia. Porque senão que exemplo de cristão eu estarei dando? Seja o teu sim, sim e o teu não. Quem foi que falou isso? Quem que falou? Jesus que falou. Quer dizer que eu não posso mudar de opinião? Não é isso que está sendo dito aí. Claro que você pode mudar de opinião e deve mudar de opinião quando você está errado. Mas ele está dizendo assim, ó, você tem um caminho aqui, hein? Não começa a dar muito... Pois não. É isso aí. É a palavra que vale, não é? 3 benefícios. O que eu ganho por ser íntegro, então? Segurança e proteção. Olha o que está escrito em Provérbios. Quem anda em pureza de coração, anda seguro. Não é inconstante. Não fica pensando que daqui eu vou ser feliz, não, depois eu vou ser feliz ali. Não, ele anda seguro. E olha aqui, vamos ler aqui o Salmo 15, nós vamos ler, por favor. O Salmo 15 é um salmo curto, gente. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Que legal isso, hein? Obrigado, Ricardo. Aquele que, quando fala uma coisa, vai cumprir, mesmo que perceba lá no fim que vai ter um prejuízo. Que é o que a irmã falou, não é para mudar a palavra. E testemunho, a conduta íntegra evita que o nome de Deus seja difamado pelos terceiros. Isso é muito simples. Todo mundo sabe que o Armando é cristão, mas o Armando age desse jeito. Que Deus que o Armando tem? Para ser cristão é ser igual a ele? Não quero ser, não. Vou te dar uma dica aqui. Você conhece o 3º mandamento, né? Não tomarás o nome... Lá na classe bíblica me pergunto muito isso. O que quer dizer isso, não tomar o nome de Deus em vão? É não falar assim, pelo amor de Deus, toda hora. Seja o que Deus quiser. Também é isso. Mas a gente tem o nome de cristão, e esse nome de cristão deriva de que nome?
Então, tomar o nome de Cristo em vão é você dizer que é um cristão e agir como uma pessoa lá de fora. Aí você está tomando o nome de Cristo em vão, percebeu? Então, pelo nosso testemunho, a gente evita que o nome de Deus seja difamado. Porque o cristão é um cara íntegro, que cumpre o que promete. Não é? E quando sabe que não vai poder cumprir, não promete. Vamos lá. Exemplos marcantes. Enoque. Enoque era um cara íntegro. Ele andava com Deus. Andou quanto tempo com Deus? Mais de 300 anos. Andando com Deus. E um dia eles estavam andando, conversando. Era muito tarde, olharam para a lua. Não tinha relógio naquele tempo. Olharam para a lua. Está tarde, senhor, preciso voltar para casa. E voltou. E um dia a conversa estava tão legal, Newton, que eles foram conversando. Quando ele olhou para a lua, falou: Senhor, está muito tarde, estou muito longe de casa. Ah, e Jesus falou: verdade, você está longe da tua casa, hoje você vai para a minha. Que legal, né? Você quer ir para a casa de Jesus? Quero te fazer uma pergunta. Você vai responder. Quem quer passar a eternidade com Jesus? Agora olha bem nos meus lindos olhos castanhos esverdeados. Você está treinando? Você está andando com Ele? Que nem Enoque andou? Porque é muito legal você falar que você quer passar a eternidade com Ele, num lugar que é feliz, não tem sofrimento, não tem dor, não tem nada. Mas eu quero saber, você já está treinando? Jó. Jó é legal, né? Jó, a descrição de Jó na Bíblia, assim, ele é um homem íntegro, que se desviava do mal, né? E você lembra o capítulo 2 de Jó? Quando os filhos de Deus foram lá na assembleia, apareceu lá quem também? Satanás. O que ele foi fazer lá? Que era uma assembleia onde os gerentes de cada planeta do universo foram receber instruções de Deus. E Satanás foi lá. E Deus não barrou a entrada de Satanás. E perguntou para ele: de onde você vem? Lembra da resposta? Venho de rodear a terra. Sabe o que ele está falando para Deus? Ele é bem carcarazinho, né, Newton? Ele está falando assim: o senhor pensa que o senhor tem um universo íntegro todo seu? A terra é minha. Foi isso que ele falou na frente de todos os outros. O senhor pensa que o senhor governa todo o universo? A terra é minha, eu passei por ela toda. Mas eu gosto Deus tem uma sintonia fina assim. Ele disse assim: a terra é tua? Mas você viu lá o meu servo Jó? Ele não é teu não, ele é meu. Tomou. E eu fiquei pensando, como é que Deus apostou todas as suas fichas num homem chamado Jó, que tinha tudo e perdeu tudo, ficou sem nada. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Naquela época, o que tinha no Ocidente, Sidney? Tinha nada, o homem era o mais rico do mundo, só isso. Perdeu tudo e continuou íntegro. Aí eu fiquei pensando se Deus pode apostar todas as fichas dele em mim. Foi legal pensar nisso, viu, Ricardo? José bonitão, lá na casa do general do faraó, e de repente recebe um convite, que muita gente, né, não diz assim: a ocasião faz o ladrão? A ocasião faz o ladrão, gente? Sim ou não? Não, ele falou: não, peraí, a senhora é muito bonitinha e tal, mas eu não posso fazer isso contra Deus. Eu sou o cara íntegro. Não é legal? E Daniel? Daniel, na sua adolescência, um pouquinho mais, foi para a Babilônia, ficou lá a vida inteira, um país pagão, participando das coisas do rei, aquelas atrocidades que aquele rei fazia. E eu fiquei pensando, Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou no Daniel. Que coisa, hein?
Você está no mundo, o mundo já entrou em você? Espero que não. Agora eu quero aqui, desculpa, eu preciso pegar aqui uma ilustração que eu já fiz uma vez lá em outra igreja, que é esse litro de água aqui. 1,5 litro de água aqui. Vou pôr aqui. O Dr. Google diz que em cada litro de água tem mais ou menos 20 mil gotas. Então, como aqui tem 1,5 litro, tem 10 mil gotas a mais. Quantas gotas tem nessa garrafa? 30 mil. Nós vamos acrescentar mais uma gota. Aqui nesse vidrinho tem água da sarjeta, que eu peguei lá, em frente ao nosso prédio, Regina. Vou pôr uma gota de água da sarjeta nas 30 mil gotas de água boa. Vai ficar com 30 mil e uma gota, tá certo? Sim ou não? Aqui nós temos 30 mil e uma gotas, 30 mil gotas de água pura e uma gota de água suja. Isso representa 0,003333% de sujeira, mas representa 99,9966 de pureza. Você aceita um gole? Não? Então olha bem para mim. Nós não aceitamos menos que 100% de pureza. Por que tem muita gente que pensa que Deus vai aceitar só uma parte do nosso coração? Por que tem gente que pensa que Deus só vai aceitar uma parte do nosso tempo e dos nossos talentos e do nosso dinheiro? E aí? Jeremias 29:13, vamos ler. Você sabe de cor? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quanto do coração? 100%. 100%. Deuteronômio 6, a gente sabe de cor isso aqui. Ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Senhor, e o achareis quando buscares de todo o vosso entendimento, todas as vossas forças, toda a vossa alma. Não é um pedaço, é toda. E o verso 6 a 9 diz assim: pega a minha palavra, como a gente faz na escola sabatina, uma benção escola sabatina, e leia ela todos os dias. Quando você for trabalhar, pensa nela, para você trabalhar de forma íntegra, conforme a conduta de um cristão. Quando você estiver na sua casa, pensa nela e fala dela para os seus filhos, para que eles cresçam como cristãos íntegros. Legal, né? Apocalipse 11:15, pega lá. Meu narrador vai ler aqui.
o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Muito obrigado. Estamos aguardando isso acontecer? Sim ou sim? Estamos nos preparando para que isso aconteça? Estamos espalhando por aí que isso vai acontecer? Sabe, essa Bíblia que eu tenho aqui, que é uma Bíblia judaica, ela é muito legal de se ler. Na nossa tradução mais regular, em Gênesis 1 está escrito assim: Deus falou e tudo se fez. Deus falou e tudo se fez. Nessa Bíblia aqui está escrito assim: Ele falou e tudo aconteceu. Qual é a diferença? A diferença é que uma coisa que foi feita pode ser desfeita, mas uma coisa que aconteceu pode desacontecer. Você viu que legal que é? Deus falou e aconteceu, está acontecido, é assim. Não vem inventar história de evolução. Ele falou e aconteceu. Ele falou que ele viria a este mundo, isso aconteceu. Ele falou que ele ia morrer por mim e por você, isso aconteceu. Ele falou que ele ia ressuscitar, isso aconteceu. Ele falou que ele está lá intercedendo por nós, isso está acontecendo. E ele falou que ele vai voltar, isso vai acontecer. Agora, ser íntegro significa ser triste? Eu não posso fazer nada para manter minha integridade, eu tenho que ser um tristão, não um cristão. É isso? Não, mas eu conheço alguns, viu, Ricardo? Não aqui nessa igreja. Tem alguns irmãos que não parece que foram batizados na água, parece que foram batizados no suco de limão, tão azedo que eles são. O cara acha que para ser cristão tem que ser... Não tem. A alegria vem de quem? A alegria do Senhor é a vossa força. Deus é alegre, gente. Deus é alegre, meu irmão. Olha que legal. Salmo 16, 11. Na tua presença há o que de alegria? Toda alegria. Você não tem alegria melhor do que essa, fora dele. Olha que legal que esse verso. À tua direita há delícias. Por quanto tempo? Você está querendo isso? Alegria, mesmo em meio às dificuldades. Jesus falou o seguinte: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Tem alguma coisa que tira a alegria de você, sabendo que Jesus vai voltar para te buscar? Fala sério. Fala sério. Tem alguma tristeza que supere essa alegria? Ele é demais, né? Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas... O quê? Passa por dificuldade, fica alegre? Como é que explica isso? Explica assim, ó. O carcará sanguinolento, Newton, está de olho, e ele está falando assim, ó, enquanto está tudo bem para o Jarbas, ele vai na igreja. Bota uma pedrinha no sapato dele para ver o que acontece. Aí o Jarbas com a pedra no sapato vem aqui do mesmo jeito, alegre do mesmo jeito. Jesus olha para o calhordinho e fala assim: está vendo meu filhote lá? Você provocou ele, não adiantou nada. Ele confia em mim. Confiar em Deus, mesmo nas provações, é o que o Reinaldo falou aqui na classe de escola sabatina. Nós somos espetáculos a quem? Ao mundo, aos anjos e aos homens. E quando a gente dá um espetáculo de confiança em Deus, mesmo nas provações, o universo se espanta. É legal espantar o universo, não é? Terminando, vai. Qual é um dos frutos do Espírito? É alegria. Se você vê um cristão alegre, é porque ele está, pelo menos com esse gomo do fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem vários gomos, né? O gomo do amor, o gomo da alegria, o gomo da paz, paciência, bondade. O cristão tem que ser alegre, gente. Tem que ser alegre. Clodoaldo, às vezes a gente passa por uns perrengues, né?
Mas e daí? Na Bíblia está escrito assim, ó, vocês não sabem o que está reservado para vocês. Isso que vocês estão passando por aqui é fichinha. Né? Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Regozijai-vos quando? Sempre, quer dizer, nos momentos bons e ruins ou só nos bons? Você é um cara alegre? Olha bem para mim, deixa eu ver. Dá um sorriso, quero ver. Quando um cristão chega num lugar, o lugar tem que se iluminar, gente. O lugar tem que ficar sorridente. Sabe por quê? Porque Jesus falou, vocês são o que do mundo? A luz foi feita para quê? Para brilhar, para iluminar, para aquecer. Você é assim lá onde você mora, onde você trabalha? Hã? Você é o sal da terra. Para que serve o sal mesmo? Dá sabor, mas naquele tempo, meu querido, para conservar, para curar. Se curava as feridas com sal. Você, quando chega em algum lugar que o ambiente está meio esquisito, você cura aquele lugar. Depois você conserva com sabor. Você ilumina. Você é a alma da festa. O cristão tem que ser a alma da festa. Porque Jesus está preparando uma festa. Que festa, hein, Newton? Que vai ser? Quero ir lá. Ele vai voltar. Vai voltar para buscar todo mundo? Bom, infelizmente não. Teve uma amiga que já descansa no Senhor, a Carmen, ela é espanhola, e ela dizia assim, muito católica, Jesus vai salvar todo mundo. Eu falei, Carmen, você trouxe o padre para fazer uma missa aqui dentro da sua casa, para depois você vir com essa? Se ele vai salvar todo mundo, manda esse padre embora, vamos jogar bola. Todo mundo vai estar salvo? Tem lógica isso? Tem lógica? Não tem nenhuma lógica. Resumo, integridade e a consistência em manter o caráter cristão, quando? Mas acontece que aquele pastor falou um negócio na igreja que eu não gostei, então não volto mais lá. É assim mesmo? Aquele irmão da igreja me falou uma coisa, eu não falo mais com ele. Está certo isso? Se está certo isso, aquele verso que tem na Bíblia, precisa arrancar, aquele que diz assim, ser fiel até a... não está escrito até o pastor falar uma coisa que eu não gosto? Para que, vendo como vocês são e como vocês agem, glorifiquem a vosso Pai que está no... Jesus falou isso. Quando virem as vossas boas obras, eles não vão glorificar você, porque você não está aqui para ser glorificado, você está aqui para a glória de Deus. E quando te perguntarem, por que você é tão legal, você fala assim, porque Jesus vai voltar para me buscar. Quer conhecer essa história? Vem lá na classe bíblica da minha igreja. Não é isso? É isso. Integridade. Saber das coisas e colocá-las em prática, da maneira como Deus quer. Ricardo, eu acho que eu sou aquele ali que está de braço aberto. Você está logo atrás de mim ali. Quem mais vai estar lá? Vai? Você está treinando andar com Jesus? É só o que Ele quer. Sabe por quê? Ele falou assim, estou convosco todos os dias até a... Todos os dias. É hoje também? Foi ontem? Vai ser amanhã? Não é legal? Eu fico impressionado, a gente estava falando do amor de Deus, né, Newton, na salinha aí, com o amor desse Deus, de tantos lugares do universo que Ele fez, Ele poderia estar, Ele quer andar comigo e com você. Não é legal? Então agora feche seus olhos, nós vamos orar e vamos para casa. Paizão, muito obrigado, porque o Senhor tem um plano para a gente sermos todos nós, pessoas diferenciadas no mundo que está partido, sem valores, sem princípios, e nós temos os teus valores e os teus princípios, não só nas nossas Bíblias, mas também na nossa vida. Nós queremos ser dignos representantes teus, que o teu Santo Espírito nos ajude
ande conosco todo dia, como o Senhor quer. Faça com que a gente tenha essa vontade de andar contigo, para que as nossas palavras e os nossos atos sejam dignos de Ti. Porque quando eu penso que o Senhor está comigo, é difícil fazer alguma coisa para magoar alguém. Quando eu penso que o Senhor está comigo, é difícil prometer aquilo que eu sei que não vou cumprir. Quando eu sei que o Senhor está comigo, é fácil amar as pessoas, porque o Senhor morreu por todas elas e está nos ensinando esse amor a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, que ela seja uma luz aqui neste bairro, e que cada pessoa que a frequenta seja também um foco de luz divina, lá onde moram, onde trabalham, onde estudam. Mas uma coisa eu quero te pedir, Pai, venha logo nos buscar em nome de Jesus. Amém. Vai ter música boa, né? Para ser feliz, sem olhar para mais ninguém, sem perceber que fiz de todos meus irmãos os meus degraus. Mas tão só vazio estou aqui, perdido e sem ninguém, tentando achar o amor que em vão busquei. Eu já nem sei o que é amar. Senhor, quero aprender a amar meu semelhante, pois sem ti não sou ninguém. Só consigo olhar pra mim mesmo. Só tu podes destruir as cadeias que me prendem. Espero em ti, somente em ti, eu quero amar. Da cruz é tudo para mim, foi com ele que aprendi que para ser feliz é só tornar um outro alguém feliz. Mas agora eu te peço, quero viver o que aprendi. Venha habitar em mim pra sempre, pois sem ti não há amor. Oh Senhor, quero aprender a amar meu semelhante, pois sem ti não sou ninguém. Só consigo olhar pra mim mesmo. Oh, só tu podes destruir as cadeias que me prendem. Espero em ti, somente em ti, eu quero amar. Jesus cravou a espada do amor em nossos corações. Quero sentir aqui no peito o amor de Cristo em mim. Senhor, quero aprender a amar meu semelhante, pois sem ti não sou ninguém. Só consigo olhar pra mim mesmo. Só tu podes destruir as cadeias que me prendem. Espero em ti, somente em ti. Espero em ti, somente
quero